E aí pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para trocar uma ideia com vocês a respeito de alguns temas relacionados à teoria geral da administração, para verificar como é que está o andamento de vocês na atividade, para trocar algumas ideias, enfim, para a gente fazer aí um bate-papo, mesmo que de forma assíncrona, né, a respeito dos conteúdos da disciplina Teoria Geral da Administração. Então, basicamente eu encaminhei para vocês o capítulo de um livro, que é esse livro aqui. Administração Contemporânea, de Garrett Jones e Jennifer George. Por que eu encaminhei o capítulo deste livro para vocês? Porque ele é oferecido gratuitamente pela editora, então ele não fere questão de direitos autorais, né? E o tema deste capítulo que eu passei para vocês é praticamente assim um resumo do que a gente está falando aí ao longo do curso, né? Ou iremos falar ainda, né? Então eu achei bastante interessante, porque a gente ainda não tem todos os livros que precisamos na nossa biblioteca, esse processo ainda está em andamento, é necessário fazer licitação para aquisição de livros, e eu queria que vocês já tivessem aí um material para leitura já logo no começo do curso. Foi a forma que eu encontrei de fazer com que vocês tenham acesso a esse material. É um capítulo bastante longo, e obviamente vocês precisavam tempo para ler esse material, então eu deixei essas 2 primeiras semanas desde a apresentação do curso para que vocês aí se aprofundem no conhecimento desse material. E eu esperava que até nesse momento vocês tivessem dúvidas, que vocês pudessem me endereçar, coisas que vocês leram, coisas que vocês não entenderam, para que eu possa responder e deixar isso mais claro. Então, o capítulo está aqui de forma digital, né? Exatamente o mesmo do livro físico, né? E aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? Logo no começo desse capítulo existe um texto chamado Desafio de um Gerente, que fala que Steve Jobs transforma a Apple, né? Para dar uma enriquecida nesse debate, eu encaminhei para vocês um vídeo, né, um trecho de um filme que trata da vida de Steve Jobs, 5 minutinhos, para vocês entenderem um pouco da onde veio Steve Jobs, quem ele é, enfim, né? O Steve Jobs foi, porque ele já faleceu, né, o principal executivo da Apple, né, um dos seus fundadores, e um ícone, né, quase uma celebridade, eu diria que uma celebridade no mundo da tecnologia da informação. Por quê? E aí a gente começa a refletir a respeito do papel do técnico e do papel do gestor, que foi um tema que eu introduzi logo na apresentação do curso, né? Com análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, você pode evoluir para uma área muito técnica, onde você desenvolve sistemas muito específicos e agrega um alto valor para a organização, e obviamente que você é bem remunerado por isso. Essa é uma das vertentes da carreira. Uma outra vertente é você atuar como gestor. Você sai do nível da execução, vai para um nível onde você tem que planejar, organizar, liderar outras pessoas, os processos, o trabalho de uma forma geral. E aí, obviamente, você agrega mais valor para a empresa e você é melhor remunerado por isso. Se a gente fosse elencar o que fez Steve Jobs ser quem ele foi, certamente o componente administração tem que ser levado em conta. Por quê? Ele saiu da atividade de meramente desenvolver sistemas ou desenvolver hardware, desenvolver componentes de informática, e pensou em questões de inovação, pensou em questões de ergonomia, como tornar a tecnologia de informação mais popular para o consumidor final.
E a partir daí ele começou a desenvolver novos produtos que foram sensação. E aí a gente fala do próprio Macintosh, depois do iPod, depois de todos os produtos que a Apple produz, né? Tudo que tem um i na frente é inovador, né? Se a gente fosse pensar no significado para o i, né? A inovação está presente em todos os produtos, né? E não é à toa que o iPhone foi a líder de vendas durante um bom tempo e talvez tenha perdido espaço pela falta de presença do Jobs para inovar, né? É uma atividade, então, que não tem muito a ver com técnica propriamente dita de programação ou desenvolvimento de hardware, mas de uma atitude gerencial que fez com que a empresa que ele criou saísse do lugar comum e se tornasse aí um ícone da tecnologia, né? Bom, era essa conversa que inicialmente eu esperava que vocês tivessem refletido e que introduz a atividade, né, e os conceitos relacionados à administração. Então, se você for acompanhar pelo capítulo, logo à frente dessa reflexão do Jobs, aparece lá o conceito do que é administrar. Então, a administração envolve aí o planejamento, a organização, a liderança, o controle dos recursos humanos e outros recursos para atingir os objetivos organizacionais de uma maneira efetiva e eficiente. Então é justamente isso, né? A atuação do administrador é verificar quais são os recursos disponíveis, quais são os recursos necessários para que a organização execute a sua atividade fim, o que ela foi concebida para fazer, com efetividade, ou seja, que ela faça no tempo certo, com recursos otimizados, para que ela tenha lucratividade e garanta a sustentabilidade da empresa, ou seja, que garanta que a empresa continue existindo. Nenhum empresário abre uma empresa pensando que ela vai ter tempo determinado. Eu vou abrir minha empresa, daqui 3 anos eu fecho. Os empresários querem que as empresas sejam perenes, né, que elas continuem existindo. Quando uma empresa abre o capital, né, quando ela deixa de ser de um pequeno número de proprietários e passa a ter acionistas, cada acionista tem uma pequena parcela da organização. Esses acionistas vão querer o quê? A mesma coisa, que a empresa seja perene, que ela continue existindo para sempre e que ela seja rentável, que ela seja sustentável, né, que ela dê um retorno ao capital investido naquela empresa. Bom, e aí, atingindo alto desempenho, o objetivo do gerente vai nessa discussão de efetividade e eficiência, né? A efetividade é a adequação aos objetivos, né, que uma organização se propõe a fazer. A eficiência tem a ver com os recursos sendo bem utilizados. Então, um profissional de alto desempenho é aquele que consegue fazer bem feito aquilo que a empresa propôs que ele fizesse, usando a menor quantidade de recurso possível. Então ele faz mais com menos, não é? E aí ele é uma pessoa eficiente, porque ele não consome os recursos da organização e entrega aquilo que a empresa espera que ele entregue. A gente pode fazer uma reflexão interessante a respeito dessa questão da efetividade e da eficiência, porque muitas vezes a gente vê um colega na organização, na empresa, que você olha para ele e fala, nossa, o que esse sujeito faz aqui, né? Ele não faz nada o dia inteiro. Então ele é uma pessoa que não entrega e que está despendendo os recursos da organização pela mera presença dele ali, né? Empresário, obviamente, que não deseja esse tipo de profissional na organização. Nem muito menos o gestor, né? Então, esses profissionais que não são produtivos, que não são eficientes, que não têm um compromisso com a organização, certamente têm uma vida curta na empresa. Ou
eles estão prejudicando o empresário. Se o empresário é condescendente e deixa que aquela pessoa continue lá, ele está perdendo dinheiro. O que mais que nós temos aqui seguindo em frente no nosso capítulo, né? A gente começa a falar das funções gerenciais. Esse é um conceito importante que vai acompanhar você por toda a sua trajetória durante o estudo da administração. Né? A função administração, a função gerencial, é dividida em 4 componentes, que na literatura é definido como planejar, organizar, dirigir, controlar. Né? O que é isso? O que é planejar? Planejar é você fazer uma reflexão prévia à execução. Né? Então você vai no final de semana para a praia. Né? Você pode pensar com antecipação o que é necessário para que você vá para a praia. Então você vai precisar de roupas, você vai precisar de passagem, você vai precisar definir um itinerário, você vai precisar de alimentação, você vai precisar, né, de N coisas diferentes para que você tenha assim uma excelente viagem para a praia. Você vai com alguém, você vai sozinho, essa pessoa precisa ser convidada, o que levar, o que não levar, né, se você leva coisas demais, a sua viagem se torna um sacrifício, né, porque você tem que carregar aquele monte de peso. Se você, por outro lado, não leva coisas que você pode precisar, você pode, de repente, ter uma necessidade. Na organização é a mesma coisa. Né? Se eu quero atingir um determinado objetivo, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Então, o planejamento está aí. É tudo que você faz antes de você executar. A definição que está no livro está dizendo que planejar é identificar e selecionar objetivos adequados, uma das 4 funções principais da administração. É um processo que os gerentes usam para identificar e selecionar os objetivos e os cursos de ação. Isso é claro, né? Tem um ditado que fala, olha, um barco sem leme pode ir para qualquer lugar, e qualquer lugar está bom. Né? Então as empresas precisam de um direcionamento. Para onde elas vão? Elas vão crescer? Elas vão ficar onde está? Elas vão se retirar de um mercado? São reflexões até mesmo para garantir a sustentabilidade da empresa. Né? Não adianta a empresa continuar investindo numa nova planta, por exemplo, se o ambiente macroeconômico é desfavorável, se ela está numa crise econômica. Entender? Então o planejamento tem a ver com a análise do ambiente, o ambiente externo da organização, economia, política, cultura, tecnologia, e o ambiente interno da organização no sentido das suas capacidades. Né? O que ela é boa, o que ela é ruim, como que eu diminuo o ruim, como eu aumento o bom. E uma vez que eu entendo a organização, que eu analisei o ambiente, a organização, onde a organização está inserida, eu planejo aonde eu quero chegar com a organização. Então eu quero crescer em vendas, eu quero crescer em mercado, eu quero abrir uma nova filial, né? E a partir daí eu vou verificar quais são os recursos necessários para efetivar esse meu plano. Daí a gente entra num outro conceito que está aqui, que é o conceito de organizar. Organizar, segundo a definição do livro, é estruturar relações funcionais de modo a permitir que os membros da organização trabalhem juntos para atingir os objetivos organizacionais. Então, o processo que o gerente estabelece uma estrutura de relações funcionais que permita aos membros da organização interagir, colaborar para atingir os objetivos organizacionais. Então, você precisa organizar a empresa para que ela seja mais efetiva, que ela seja mais eficaz. Como é que eu organizo a empresa? Eu organizo a empresa através da estrutura organizacional. Quando uma empresa se divide em sistemas, né? Departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de operações, departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento de vendas. Né? Eu estou organizando a empresa para que, se chegar uma nota fiscal na recepção, o recepcionista sabe, eu preciso mandar isso aqui para o financeiro. Se chegar um currículo de um candidato, eu preciso mandar isso para o RH.
Quando a gente organiza a empresa, a gente deixa ela mais efetiva, ela deixa os processos mais uniformes, mais fáceis de serem executados. Da mesma forma com que a gente organiza uma casa, ou organiza um escritório, né? Quando você organiza os seus livros, os seus materiais de estudo, qual que é o objetivo daquilo? Além da estética, é você localizar mais rapidamente aquilo que você está procurando. Então, organizar também é uma das principais funções aí da administração. Liderar ou dirigir, né? Dirigir e liderar são sinônimos. Se a gente fosse fazer uma analogia, por que a gente dirige um carro? Para ele não sair pela sarjeta, acertar um poste, né? Então, como o ato de dirigir um carro, você está ao longo da via sempre fazendo pequenas correções, para a direita, para a esquerda, você acelera, você diminui, para que o veículo ele continue seguindo o seu objetivo, que é estar dentro da via e te levando até o seu destino. Liderar é a mesma coisa, né? Que você está fazendo? Você está liderando as pessoas na organização. Você está ajudando os seus subordinados a chegar naquele objetivo definido pela empresa. Ou se você seguir a definição que está no livro, liderar é articular uma visão clara, transmitir energia, capacitar os membros da organização, de modo que eles entendam o papel que desempenham no alcance dos objetivos organizacionais. Uma das 4 funções principais da administração. É isso. Né? É muito triste quando a pessoa está dentro de uma organização e ela não sabe qual é o seu trabalho exatamente, ele não sabe qual é a sua contribuição como um todo. Ele está ali executando as suas tarefas, mas não sabe o que aquilo está agregando, né? O que a entrega dele na organização coopera para o sucesso da organização. Ou seja, ele não está sendo liderado, ele está igual barco, né? Sem leme, indo para qualquer lugar. Muitas vezes as pessoas fazem o que querem porque falta direcionamento, falta liderança. E aí, né, controlar. Né? Controlar está aqui. Avaliar o quanto uma organização está atingindo de seus objetivos e tomar medidas para manter e aprimorar o desempenho. Controlar é tudo aquilo que a gente avalia na organização. Né? Então, se a gente definiu índices de desempenho ou KPIs, a gente vai verificar se aqueles índices estão sendo atingidos. Se eu me comprometi a aumentar a minha participação no mercado, aumentar o meu volume de vendas lá atrás no planejamento, é aqui no controle que eu vou avaliar se a minha execução foi adequada, se eu estou conseguindo chegar àquilo que foi planejado. E obviamente, quando lá atrás eu crio objetivos, né, a ser atingidos no planejamento, eu tenho que criar objetivos factíveis que eu possa alcançar, mas desafiadores. E aqui no controle, depois de passado determinado tempo, eu vou verificar se aqueles objetivos foram desafiantes mesmo, né? Ou se eles foram fáceis de atingir, ou se eles eram inatingíveis quando eu achava que eles poderiam ser atingidos, e vou fazer ajustes no meu planejamento para uma nova rodada de planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? E aí, esse planejar, organizar, dirigir e controlar é uma permanente na empresa. Né? Eu planejo, organizo os recursos, lidero as pessoas na condução da execução do trabalho, buscando atingir aquele objetivo planejado, e controlo para ver se eu estou atingindo ou não aquele objetivo. Isso aqui não é separado, a gente está fazendo isso em fluxo contínuo. Né? Toda hora eu estou planejando e executando, liderando as pessoas, dirigindo, né? Organizando os recursos, dirige as pessoas, organiza a estrutura da empresa, dirige as pessoas, controla. Está atingindo, não está atingindo, não está atingindo, não está atingindo, vamos passar para outra coisa. Né? Tipos de gerente, níveis gerenciais, gerente de primeiro nível,
gerente de nível médio, né? E aí a gente tem que fazer um parênteses para entender um pouco a empresa, né? A organização é dividida em 3 níveis. O nível estratégico, né, que está pensando na organização como um todo, está de olho no futuro, para onde a minha empresa vai, quem vai tomar decisões quanto a para onde a empresa vai. A alta cúpula da organização. O CEO, o diretor-presidente, os vice-presidentes, né, os gerentes gerais, os gerentes sêniores, que têm assim uma alta amplitude na organização, ou seja, né, controla grande parte da organização. Né? Então eles se reúnem, né, normalmente o presidente, com esses diretores, com esses vice-presidentes, e define, olha, para onde a gente quer ir com a organização. Nível estratégico. Nível tático é um grupo de gestores que vai pegar essa estratégia definida pela organização, esses objetivos estratégicos, e vai transformar esses objetivos em ações. Então chega lá o dono da empresa e fala, olha, a gente precisa aumentar as nossas lojas em 10%. Vai chegar lá um gerente de infraestrutura, um gerente de vendas, um gerente de RH, sênior, e vai definir quais são os recursos que a empresa vai ter que mobilizar para abrir as tais 10 lojas. Então esses gestores, né, de alto nível ou de nível médio, eles estarão fazendo essa transmissão da estratégia em ações. Então, existem gerentes, por exemplo, gerente nacional de vendas é um gerente com uma alta abrangência, um gerente regional de vendas é um gerente com uma média abrangência, e um gerente de loja é um gerente de pequena abrangência. Então, os níveis de gestores que estão nesse grupo tático, né, eles podem ter uma abrangência diferenciada de acordo com a influência que eles podem ter na organização. E, obviamente, que a responsabilidade é proporcional, né? Um gerente nacional de vendas tem impacto sobre as vendas da empresa inteira. Um gerente regional de vendas tem um impacto sobre as vendas de vários estados. E o gerente de loja vai ter impacto apenas na loja onde ele está. Por isso que existem gestores de diversos níveis. O gerente de primeiro nível é o primeiro nível de gestão, né? Nos níveis administrativos, normalmente esses gestores são chamados de coordenadores, ou supervisores, ou líderes, né? É aquela pessoa que tem liderado. Primeiro nível de gestão. Quem não tem liderados não é gestor, né? Não gere pessoas. Pode ser gestor de contas, né? mas em geral o gestor, numa concepção mais abrangente, é aquele que lidera uma equipe, que lidera pessoas. Quem gere alguém ou alguma coisa. Bom, então, o que essa conversa nos remete aqui, né? É que o planejar, organizar, dirigir e controlar, ele vai tendo umas mudanças de prioridade de acordo com a ascensão do sujeito na organização, né? Controle, ele sempre vai controlar, sempre vai ver se os objetivos estão sendo atingidos. Liderança, a necessidade de liderar nos níveis mais baixos é mais necessária. Por quê? Porque quem está no nível da execução, quem está no nível operacional, normalmente não tem competência de um trabalho autônomo, né, se ele for júnior, né? Quanto mais júnior o empregado, menos competência, menos habilidade a pessoa tem para ser autogerenciável. Ele precisa de alguém que a gerencie. E aí, o gestor de primeiro nível, ele tem que estar acompanhando mais de perto a sua equipe. Já um presidente da empresa, ele está... Quem se reporta a um presidente da empresa? Um grupo de vice-presidentes, um grupo de diretores, que são pessoas que têm uma alta autonomia. Então, a necessidade de liderança é menor porque o presidente ele sabe que aquelas pessoas podem conduzir as suas atividades de forma autônoma. Por outro lado, as atividades de planejamento são mais altas no nível estratégico da organização, porque no nível estratégico a pessoa praticamente só planeja, né? A execução vai ficando embaixo da pirâmide, né? Que os subalternos vão executando aquilo que foi definido no planejamento estratégico da empresa.
Então, quanto mais você vai subindo na organização, você tem que dedicar mais tempo à atividade de planejar e menos de executar. É a famosa frase que o pessoal fala, o gerente tem que sair do operacional. Às vezes o profissional que é um bom executor, quando é promovido a gerente, ele se dá mal porque ele não entende isso, né? Quando você é um profissional que você não tem subalternos, você é um profissional, um analista, você está sendo pago para fazer um serviço, você vai ser avaliado pela sua capacidade de execução, né? Você tem produtividade, você entrega aquilo que é pedido no tempo certo, ou seja, o resultado depende só de você. Quando você ascende para uma posição gerencial, você já depende do trabalho dos outros para que você tenha um bom desempenho. E aí, obviamente, que você precisa começar a planejar a atividade dessas pessoas, organizar os recursos, como é que o departamento vai funcionar melhor, né? Você vai, obviamente, liderar as pessoas, principalmente aquelas mais júniores que não têm capacidade de se autogerenciar, e controlar tudo isso, ver se está dando certo ou não, né? Então, o exercício da administração está presente em todos os cargos, do mais operacional ao presidente da empresa. A diferença é que quanto mais você está na base da pirâmide, mais você depende do seu trabalho para ter resultados. Quanto mais você vai ascendendo na estrutura organizacional, mais você vai depender do trabalho dos outros para você ter um bom resultado. E aí que é importante você gerir pessoas, né? Além do seu conhecimento técnico, você tem que saber gerir as pessoas e os demais recursos que estiverem sob o seu controle na empresa. Bom, daí a gente fala aqui de hierarquia gerencial, delegação de poder, que é o empowerment, que vão ser assuntos aí que a gente vai discutir em um próximo momento, mas que eu gostaria que vocês lessem esse texto que está aqui para entenderem, afinal, o que é empowerment, por que uma organização usa CRM para estimular vendas, e CRM é um termo interessante aí para quem está mexendo com a ADS, então entendam do que se trata. Os papéis gerenciais de um autor famoso e consagrado chamado Mintzberg. Você vai dar uma lida nisso daqui e a gente vai retomar essa conversa sobre o ser gerente na semana que vem. Tá bom? Continuem aqui, vejam a questão da vantagem competitiva, os padrões éticos responsivos. Eu imagino que depois de 2 semanas você já tenha lido esse capítulo inteiro. Se você não leu, né, leia, e aí, semana que vem, a gente termina essa conversa e avança aí com um novo tema. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, por acompanhar. Lembre-se que você tem que dedicar pelo menos 1h30 por semana ao estudo da nossa disciplina, hein? Não é porque ela é à distância que você pode deixá-la de lado. Um abraço e até a próxima.